Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso regime de acompanhamento de direito eleitoral. Inicialmente, eu vou pedir já desculpa para vocês. Enfim, estou aqui com o escritório fazendo uma reforma, até peço desculpas se ficar um pouco de barulho de reforma. Enfim, não tive como, porque aqui em Goiânia a gente está numa fase de sol e de repente com uma tempestade e acaba a energia e tudo mais, né? Então, justamente em razão disso que eu estou aí sem meu vídeo, peço desculpa eventualmente em razão desses barulhos aí, tá? Mas vamos tocando aqui, acredito que vai dar certo aí a nossa proposta desse encontro, tá, gente? Como é um regime de acompanhamento, até mandei aquilo no e-mail de vocês, né? Então, o regime de acompanhamento é um regime de alta lei disciplina, né? Então, depende muito mais de vocês do que de mim. Normalmente, o aluno ele tem uma carga de leitura que deve ser realizada, eventuais dúvidas, enfim, né? Ele deve ele fazer no fórum da disciplina e mandar para a gente, né? Eu mesmo não recebi nenhuma questão de vocês em relação a isso, mas para alinhar melhor essa parte de conteúdo, professora e a professora Valesca, junto com o professor André, solicitou que a gente fizesse aí esse encontro, né? Que na verdade é um encontro aqui assíncrono, ele não é ao vivo, né? Para a gente dirimir ali alguns desses pontos, né? Então, nosso objetivo aqui, ó, se refere à nossa unidade um e 2 ali do nosso plano, em especial uma parte muito tranquila, né? Que é o que nós chamamos de propedêutica, propedêutica aí do nosso direito eleitoral e a parte de organização judiciária, né, da justiça eleitoral, beleza? Na verdade, organização, né, eleitoral da justiça e ali a propedêutica, que é essa parte introdutória, né, que são as categorias básicas do direito eleitoral, bem como ali eventualmente alguns princípios que a gente já vai estar trabalhando e depois a gente fecha com a organização. Como é que é a proposta a gente trazer algo a mais? Então, eu também vou trazer um teminha, que é um tema que tem sido muito debatido na esfera eleitoral, que é o tema de governança, desculpa, o tema de governança eleitoral, né? Um campo aí bastante comum, principalmente para a advocacia eleitoral, que está muito próximo daquela ideia de compliance, né, ou compliance para alguns no campo do direito e também aqui no direito eleitoral. A gente vai trabalhar um pouquinho com essas questões aqui nesse encontro, ok? Bom, gente, então a nossa prova, né, ela fica ainda para a semana não, desculpa, para os dias 24 e 25, avaliação ali objetiva somente referente às primeiras unidades, especialmente sobre o conteúdo que vocês devem ler de acordo com a orientação de leitura que está lá no plano, né? Quem tiver com dificuldade da biblioteca virtual, por favor, ali entre em contato com o seu coordenador para ver o seu acesso. A gente está adotando, né, em especial o livro também do professor Jairo Gomes, um dos principais nomes aí do direito eleitoral, mas eu trouxe outros ali que são livros mais básicos e até mais didáticos, alguns até com a pegada mais de concurso público para direito eleitoral, para ter essa visão ampla, né? Aqui está o meu contato, né, gente? Então, no e-mail guilherme.borges @unialfa, vocês me encontram, e aqui aí na plataforma do Instagram também tem aí o meu contato, beleza? Acredito que no aviso também da disciplina, o primeiro que eu coloquei, tem lá meu número de WhatsApp e telefone, tá? Gente, lembrando que quando nós falamos de direito eleitoral, a gente tem como pressuposto que vocês já estudaram direito constitucional, né? Então, aqui eu não vou me adentrar e esmiuçar temas que já são lá do Constitucional 1 e 2 ou de processo constitucional. Em especial aqui para quem já esqueceu dessa temática, eu solicito lá que vocês façam novamente a leitura, em especial também direitos de nacionalidade. Eu não vou voltar nesses temas aí, que são temas de Constitucional 1, na verdade, ok? 1 e 2 ali, tá? Óbvio que em relação a direitos políticos, a gente vai voltar um pouquinho, principalmente no nosso encontro de hoje, ok? Então, basicamente é isso. Esses slides também vão acompanhar para vocês essa gravação. Pode ser que a gravação, diante do tempo, eu estou usando a plataforma Zoom, ela acabe ficando ali dentro do período, né? Ultrapassa o período de 1 hora de gravação permitida, eu vou precisar cindir aqui o tempo, tudo bem? Mas aí eu faço isso de forma organizada e mando para vocês ali a gravação de hoje em duas etapas, ok?
Gente, falar em direito eleitoral, né? Em termos básicos, né? Isso aí não tem como fugir disso. Nessa altura do campeonato, todo mundo sabe o que é uma eleição, todo mundo sabe o que é um pleito eleitoral, todos sabemos da existência do que é um deputado, do que é um vereador, do que é um senador, do que é um prefeito, um presidente, e assim por diante, né? Mas nós sabemos que além desses membros, né, ocupantes, em especial de poder executivo, né, do poder legislativo, que você também, né, que o eleitor tem ali um papel essencial nesse aspecto quando a gente fala em eleições, né? Quando a gente vem com a palavra eleitoral ali como destaque. Então, o eleitor é sim, e aí eu julgo dizer talvez o principal, né, sujeito do direito eleitoral. É por isso que dentro desse campo do direito eleitoral a gente estuda, né? Então, os direitos políticos, a gente estuda os requisitos essenciais no que se refere às iniciativas de participação democrática, a gente estuda a parte de alistamento eleitoral, ou seja, como que eu posso, né, de fato ali me alistar, ou seja, me inscrever, né, em relação ali ao registro eleitoral, como eu faço para ser, obviamente, votado, não é isso? Então, votar e ser votado, sufrágio universal, todas essas questões envolvem ali temáticas do direito eleitoral e, por óbvio, é um direito de natureza pública, né? Então, voltado ali ao direito constitucional essencialmente. Mas não é só isso, né? A gente vai ver que no direito eleitoral nós também estudamos a logística eleitoral. Como nós estamos diante de um regime de acompanhamento, aqui não dá para aprofundar essa logística de uma forma mais extensa, né? Mas dentro de um patamar geral, a logística ela envolve justamente, né, o próprio estudo dos partidos políticos e também o estudo das eleições, né, as regras ali durante o pleito eleitoral, em especial aqui com destaque, né, a respeito de critérios de inscrição, elegibilidade, inegibilidades eleitorais, né? Além disso, dentro dessa logística eleitoral, outro ponto de destaque, né, com toda certeza, dentro do Código Eleitoral e nas leis esparsas é o estudo aí da propaganda eleitoral. Inclusive, a nossa N2, como eu falei, que é aplicação de caso concreto, então eu já deixei para vocês fazerem a leitura de um artigo específico, né, sobre fake news em questão eleitoral. Então, quem ainda não leu, peço que depois faça a leitura, porque a gente vai trabalhar aí com um parecer, né, de vocês aí para a N2 a respeito de questão eleitoral. Então, nós não trabalharemos ali prova objetiva, ok? Então, em resumo, gente, falar em direito eleitoral é isso tudo, né? Então, por isso que ao invés, né, de nós decorarmos conceitos ali pré-estabelecidos, a ideia é essa, que vocês extraiam as principais categorias que eu falei aqui e criem seu próprio conceito, né? Aqui eu trouxe um conceito bem elementar, que direito eleitoral é o ramo, né, óbvio, do direito público, né, que estuda as relações de Estado, da sociedade, em especial quanto aos direitos políticos dessa sociedade, e em relação ali ao direito de votar e ser votado, né? E o direito de votar e ser votado envolve aquilo tudo: alistamento, regras partidárias, regras de inegibilidade, elegibilidade eleitorais, propaganda eleitoral, pleito eleitoral, não é isso? Formação específica, né? Hoje a gente fala em direito eleitoral também em direito partidário, né? Direito partidário, que para alguns já seria um ramo específico, né? Pessoas que atuam só nessa área hoje de direito partidário, no sentido de não só sobre aspecto eleitoral em si, mas assessoria jurídica na formação de partidos, na formação de coligações, assessorias dentro desses campos, né? Então, existe um movimento dentro do direito eleitoral hoje para se trazer uma autonomia, né, por assim dizer, ao direito partidário, que é um dos campos, né, de maior conteúdo, com toda certeza, que envolve o direito eleitoral brasileiro, ok? Bom, gente, dentro do assunto de propedêutica, nós falamos de fontes, né? Fontes são o quê? As origens. De uma forma bem tranquilinha, né? Lembrando lá das aulas de ED, a gente tem sempre fonte material. Fonte material é a origem geral, ou seja, são as relações
sociais, né? No caso específico, essas relações sociais ligadas ali às questões, né, eleitorais, tudo bem? Eleitorais. Então, isso é fonte material. Agora, quando a gente fala de fonte sobre aspecto formal, é você se perguntar, né? Mas aonde eu acho o direito eleitoral? Então, onde está o direito eleitoral? Não é isso? Então, fonte no aspecto formal, a gente se fazer essas perguntas aí, tá? E aí nós temos que lembrar o seguinte, tá? As eleições, né? Elas têm um aspecto de desculpa, volatilidade não, de volatilidade, né? Vem de volátil, ou seja, alguns autores também chamam de elasticidade, né? Ou seja, opa, saiu aqui, elasticidade, ou seja, né, a ideia de vai e volta, tá? Então, isso indica, né, que as eleições, na verdade, elas dependem aqui, dependem de anos eleitorais, para a gente, de fato, ter ali todas essas fontes, né? Então, cada ano eleitoral, cada período eleitoral, a gente vai ter ali regras específicas, né? Porque as eleições têm essa ideia de temporariedade, de volatilidade, né? De elasticidade. Então, pode ser que daqui às próximas eleições a gente já esteja falando de um modelo diferente em relação a aspectos de urna eletrônica, algo nesse sentido. Então, ao trabalhar as fontes formais do direito eleitoral, na verdade, a gente vai se valer bastante dessas fontes ali temporárias, né? São fontes importantes, mas são temporárias, em especial resoluções, né? Resoluções ali do TSE, resoluções de TRS, né? E assim por diante, tá? Então, principalmente todo ano eleitoral, nós teremos essas alterações, tempo de propaganda eleitoral na televisão e assim por diante, né? Então, as fontes formais, elas passam um pouco por essa análise. Mas óbvio que nós temos fontes ali, né? Formais do direito eleitoral, que são fontes de teor mais fixo. Então, a gente vai falar no Código Eleitoral, a gente vai falar na lei de elegibilidade, a gente vai falar na lei orgânica dos partidos políticos, a gente vai falar em relação dentro ainda desse aspecto, né, da legislação eleitoral, em relação a aspectos específicos de iniciativa popular, regulamentação de plebiscito, referendo, né? Então, enfim, nós temos, óbvio, essa parte mais sedimentada do aspecto formal dessas fontes, tá? Lembrando que numa classificação mais generalista, né? Aqui a gente está falando dessas fontes que são fontes diretas ou específicas, né? No sentido formal. Porque, né, a gente precisa de alguém que nos auxilie a compreender isso daqui tudo, né? Então, nós também falamos em fonte, em doutrina, em jurisprudência, não é isso? Em costumes, embora não muito utilizado no direito eleitoral, né? Analogia, e por aí vai. Enfim, não vou adentrar nisso, que vai muito lá para as aulas de ED, né? Vamos aqui direto para as fontes específicas, né? Então, destaco aqui algumas para vocês, tá? Eu já até comentei aí, mas como eu falei, nós temos também bastante, né, a fonte em relação ali às resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Então, as resoluções aí do Tribunal Superior Eleitoral. Então, todo ano eleitoral a gente precisa acompanhar essas resoluções para acompanhar de fato, qual é a regulação daquele período de propaganda eleitoral, né? Enfim, de questões específicas de que cada pleito eleitoral, mandato eleitoral ali vai ter. Ok? Bom, gente, então sobre o aspecto inicial da propedêutica, é isso, tá? Bom, ainda sobre, não é o momento ainda, mas só para dirimir isso, né? Quando nós falamos então do TSE, a gente está falando de um Tribunal Superior, o quê? Eleitoral, né? O TSE aqui é uma justiça especializada. Então, necessariamente uma justiça especializada, né? Abaixo, então, do TSE, os tribunais regionais eleitorais, divididos ali em suas respectivas
regiões, uma em cada estado, né? Da federação. E, além disso, né, a justiça eleitoral nós vamos estudar, ela é uma justiça emprestada, então a gente não faz concurso para ser magistrado eleitoral, não existe isso, né? Então a gente vai pegar emprestado lá da Justiça Comum Federal e Estadual, a gente vai trazer essa galera para cá, eles vão atuar aqui no âmbito eleitoral. E a Justiça Eleitoral vai ter ali suas juntas eleitorais e também ali os juízes eleitorais auxiliando durante esse processo. Então, normalmente os juízes cumulam, né? Eu sou juiz estadual e cumulo a função eleitoral. Sou juiz federal e cumulo função eleitoral, tá bem? O mesmo, né, vai se valer na composição dos tribunais regionais eleitorais, que a gente vai ver que eles também vão se valer aqui de empréstimos dos TRFs e dos, faltou aqui, né, e dos TJs, ok? Bom, gente, ainda então sobre esse aspecto propedêutico da disciplina de eleitoral, a gente tem que falar um pouquinho de direitos políticos, né? Então, segundo ele, Alexandre de Moraes, nosso ministro do STF, são características necessárias aqui dos direitos políticos. Primeiro, em relação às eleições, né? Quanto ao voto. Então, o primeiro direito político, não menos importante, óbvio, é o direito de voto, né? Interessante é que a gente também trazer a perspectiva, né, social cidadã disso, né? A gente pensa só muito pelo direito, mas numa perspectiva social cidadã, então o seu direito de voto, né, sobre o aspecto sociológico, se pensar esse aspecto, ele tem uma força muito importante enquanto mecanismo de ação política, né? Então, o seu voto é um mecanismo de ação política, na medida em que a sua decisão de ir lá, né, e votar no deputado X, Z, o que for, isso vai conduzir a vida, a trajetória aí de uma política de Estado, de uma política de governo, aí do seu futuro não, né? Do seu país, né? Da sua cidade, do seu município, do seu estado e assim por diante. Então, não só sobre o aspecto jurídico aqui, o voto, né, de suma importância, mas ele é o principal instrumento de ação política nessa perspectiva social cidadã, né? De se pensar aqui o seu direito de voto, ok? Mas sobre o aspecto, né, estritamente aqui jurídico, segundo Alexandre de Moraes, então, o voto é um direito personalíssimo, óbvio, ninguém pode votar em seu lugar, não existe voto por mandato, né? No direito brasileiro, não tem como você deixar uma procuração para a pessoa ir lá votar no seu lugar. O voto hoje na legislação brasileira é obrigatório, a exceção, né? Nós vamos ver ali no caso de selenidade de idosos, e também em relação aos adolescentes ainda, né? Menores de 18 anos, mas já com 16, a liberdade, né, de voto, então a autonomia que você tem de escolher, né, a quem você quer votar. Esse voto, como liberdade, ele é um voto inicialmente direto, ou seja, você vai lá e diretamente escolhe, né, quem você vai ali ocupar, né, aquela representatividade política, né? Periodicidade, sigilosidade, já tentaram quebrar isso aqui uma época, né? Igualdade ou universalidade, né? Não existe mais, igual na época imperial, que a gente chamava de voto da mandioca, né? Durante um período, que era justamente a ideia ainda de um dos períodos brasileiros mais ainda extremistas, né? Então, que é o voto aqui, né? É, censitário, né? Então, esse voto censitário, ou seja, era quem tinha dinheiro votava. Então, o voto de mandioca, os maiores plantadores, enfim, era o apelido, né? Principalmente quem tinha dinheiro mandava. Tudo bem? A própria ideia, né, também de falta de liberdade de voto nos remete a um período de voto de cabresto, né? Também no direito brasileiro. Então, isso tudo é afastado hoje nessa perspectiva, né, democrática que a gente espera do nosso direito eleitoral. Ok, moçada? Bom, gente, então, primeiro aspecto, né, sobre direito político, eleições, seu direito de voto. Segundo, participação, beleza? Tá? Então, quando a gente fala também em direitos políticos, nós falamos em direito participação, de participação política, né? Óbvio que o voto é um dos principais, mas nós não temos só eles, né? A gente também tem essas demais hipóteses de participação direta. Então, aqui, ó, são situações que nós vamos ter no nosso direito em relação à possibilidade de, né, participação direta nas questões políticas e eleitorais do nosso país.
não só pelo seu voto, na maioria das vezes, mas também por meio de instrumentos como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Então, plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Beleza? Tá? O plebiscito, gente, são situações, convocações, que a gente vai consultar a população, né, anteriormente, para uma tomada de decisão a respeito de algum aspecto, né? Então, na verdade, aqui a gente faz uma consulta prévia, né? Essa consulta é feita anteriormente. Exemplo lá, quando foram dividir, né? Quando tentaram dividir o estado do Pará, beleza? Não sei se vocês lembram dessa época aí. Se fez lá o plebiscito, né? Conduzido pela Justiça Eleitoral, então a Justiça Eleitoral que o fez, para saber se a população do Pará queria mesmo dividir, né? Eu acho que ia chamar estado do Grão-Pará, aí teria o estado de Marabá e outro que eu não lembro. Tudo bem? Então dividiria lá o Pará em três, ok? Em relação aí a esses aspectos, tá? Então, ele é feito anteriormente, tudo bem? Segue também a ideia de pleito eleitoral. Já o referendo é feito depois, então nós já temos, por exemplo, uma lei, né? Um ato, que aí vai ser levado ali à população para ela referendar, para ela validar, tudo bem? Fizemos isso com o Estatuto do desarmamento. Tudo bem? Então, lá em 2006, salvo engano a data, nós fizemos isso com o Estatuto do Desarmamento. Então, essa lei foi posta, né, discutida no Congresso e levada à população para votar. E ali o povo. Opa, eu aprontei aqui? Voltou? Tá aqui. E ali o povo voltou para o desarmar, né? Então, lá no Estatuto do Desarmamento, a gente teve essa experiência de um referendo já em 2006, tudo bem? Hoje, boa parte dessa lei mudou, né, gente? Mas ainda é a mesma lei que nós temos aqui, tá? Bom, próxima forma, então, de participação política direta, a gente vai ter aqui iniciativa popular. Exemplo clássico aqui, né, gente? Aconteceu com a lei do ficha limpa, né? Embora ela vai nascer formalmente inconstitucional, já que ela não respeitou o fato de que uma lei eleitoral, ela precisa ali ter pelo menos um ano antes da eleição. Então, ela exige, né, esse requisito formal no caso de leis eleitorais brasileiras, tá? A lei do ficha limpa, ela não, infelizmente, não respeitou esse prazo, então, ela só valeu para a eleição posterior ao do que ela, de fato, foi promulgada, tá? Mas é um exemplo, né, de lei de iniciativa popular, que também é um critério de participação direta, beleza? De participação direta aí, tá? Veja, isso daqui não é só abaixo-assinado que você faz aí na faculdade para reclamar, etc., nada disso, né? Abaixo-assinado seria até um exemplo, né, mais nuclear de formas, né, de participação popular, aí, por assim dizer, mas aqui a gente está falando de algo bem maior, né? Então, para ser levado à iniciativa popular de se criar uma lei pelo próprio povo, a gente precisa de pelo menos 1% do eleitorado nacional, distribuída em pelo menos 5 estados da federação e o DF, e dentro de cada estado, pelo menos 0,3% dos eleitores de cada estado. Beleza? Então, 1% de todo o Brasil, distribuídos em pelo menos 5 estados e o DF, né, ou DF, e dentro de cada estado, pelo menos 0,3% dos eleitores específicos daquele estado, né? Segundo o STF, inclusive a iniciativa popular, ela pode ser feita por meio de registro eletrônico, tá? Mas precisa da comprovação específica, a exemplo do número de CPF, ou então título eleitoral, se for o caso, tá? Então, tá aí uma outra forma que nós temos também de participação popular aí, né, direta em relação às questões eleitorais dentro de direitos políticos, tá? Bom, gente, outro direito político, né? Óbvio que tem outros aí, mas isso a gente vai vendo de acordo com os assuntos, né? Então, também é direito político seu, né? A sua capacidade eleitoral, é direito político seu em relação
a possibilidade de você ser votado, os requisitos, então, que você precisa para se candidatar, descompatibilização, isso tudo são questões também vinculadas a direitos políticos, né? Embora a gente vai ver, né, que esses direitos também podem se sujeitar a hipóteses de perda ou de suspensão, né? Então, perda de direitos políticos ou suspensão ali de direitos políticos. Bom, gente, como regra, tá? A perda de direitos políticos, tá? Ela não se aplica a brasileiro nato. Brasileiro nato não perde direito político. Ele pode ter cassado direito político, mas cassação e suspensão não são ali ad aeternas, tá? A perda de direito político ocorre principalmente no caso de naturalizado, né? Em relação a aspectos que porventura tenha praticado crime, como o tráfico de drogas, então ele vai ter a perda da naturalização e, por consequência, a perda de direitos políticos aqui no nosso país, tá? A gente teve uma alteração em relação ali a esse aspecto da naturalização, mas não teve nada a ver com direito político, não, que é a questão de você ter duas naturalidades, né? E aí o Brasil te obrigava a optar por uma. Se você optasse pelo estrangeiro, você perdia brasileiro. Hoje não, né? É possível você ter dupla nacionalidade no Brasil nessas situações, tá? Agora, a suspensão, de fato, né, é a mais comum ali de acontecer, que é justamente a perda temporária. Exemplo clássico aí, como efeito específico ali da condenação, beleza, né? Então, e no caso de improbidade administrativa, tá? Então, os condenados ali criminalmente, com trânsito em julgado, e também no caso de improbidade administrativa, você vai ter ali a suspensão temporária de direitos políticos, né? Em especial, a possibilidade ali de ser, né? De ser ali votado, beleza? Tá? Bom, gente, tem um debate em relação à incapacidade civil, tá? Por que desse debate? A gente tem que lembrar do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e nesse caso é direito deles, tá? É direito deles, né? Votar, direitos reprodutivos e tudo mais, como está lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência desde 2015, tá? Então, se tinha esse debate, né? No caso de incapacidade absoluta, a regra não, eles não perdem, tá? Salvo, né, situação específica, né? Uma situação específica depois de um processo talvez de curatela, né? De curatela e etc. Beleza? Tá? Mas um portador da síndrome de Down, o que for, né? Por si só, o fato ali de ter portar essa deficiência não o retira da possibilidade de exercer o seu direito ali de voto, ok? Bom, gente, então, feito ali essa primeira premissa, né, a respeito dos direitos políticos ali, em resumo, na nossa Constituição. Segunda categoria importante dentro dessa parte introdutória ainda, em relação ao direito eleitoral, é em relação agora a alistamento e voto, né? Alistamento, gente, é você, para quem, a gente usar um macete mais chulo aqui, né? É você, ó, é igual o povo fala, vai lá, vou lá tirar meu título. Beleza? Tá? Ao passo que voto, óbvio, né? É a possibilidade de você ter que exercer o direito de voto. Então, se alistar é você se inscrever, né? Como apto ali a poder exercer o seu direito de voto, tá? Então, regra geral, o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos, facultativos, né? Para eventualmente considerados analfabetos. É um conceito aberto, gente. Quem é analfabeto, a legislação vai trazer isso de forma específica, né? Mas em tese ele é quem não teria o letramento da primeira infância, então seria de fato, né? Ali em relação aos anos iniciais, que seria, para quem é mais antigo, aí o que a gente chama de pré, né? Ter ali a sua formação no pré. Maiores de 70 anos e para os maiores de 16 e menores de 18, tá? Outra situação também interessante aqui, ó, é em relação, né, ali aos indígenas, né? Não falei aqui, mas em relação também aos indígenas, isso daqui é facultativo, tá?
Mas o indígena hoje pode sim exercer o seu direito de voto, se assim ele o quiser, óbvio, tudo bem? E vai ser proibido, gente, para estrangeiros, né? Óbvio que aqui não estou falando naturalizado, e para aqueles que estão durante o serviço militar obrigatório, né? Na verdade, normalmente essa galera aqui, eles vão auxiliar na fiscalização, né, das eleições ali, tá bem? Então, se você é militar da ativa, você não pode, né, votar nem ser votado, tampouco se inscrever, ok? Bom, gente, ainda em relação a essas categorias iniciais, as nossas eleições, né, são pontuadas ali pelo princípio da simultaneidade. Então, a gente faz eleições para vários membros ali, né, tanto de executivo e legislativo, né? Então, o primeiro turno sempre no primeiro domingo de outubro, excepcionalmente isso pode ser mudado por meio de resolução e deliberação do TSE, e o segundo turno no último domingo de outubro. Tudo bem? As eleições são simultâneas justamente por conta disso. A gente vai ter um primeiro grupo de eleição, né, que a gente chama de eleições no campo federal, via de regra, né? Então, você vota para presidente, vice-governador, vice-governador, senadores, deputados federais, estaduais, e no caso do DF, né? Aplicáveis a ele. E, né, inclusive, que ano que vem nosso aí, as municipais. E aí você vai votar para prefeito, vice-prefeito e vereadores, né? No campo da justiça eleitoral, então isso daqui vai ficar a cargo, né? A fiscalização dos juízes eleitorais, normalmente, e essas daqui de âmbito federal, a gente vai ficar a cargo aqui das juntas, justas não, das juntas eleitorais, ali a fiscalização, né? Ok? Então, em relação às eleições, princípio aí da simultaneidade diz respeito a isso. Não confundam com o critério de ser votado, né? O quórum ali necessário de votação, que isso aí é outro aspecto que depois a gente vai dar uma passada aqui, tá? Bom, gente, outro ponto importante, né, que a Constituição Federal vai trazer é um direito político que a gente chama de direito político, né, negativo ou obstativo, né? Que na verdade ele não deve existir, que são situações que possam inibir isso, né? Um exemplo típico é se você for inelegível, né? Então a Constituição vai dizer, ó, existem critérios para você ser elegível, né? São as condições mínimas de elegibilidade, né? Então, nacionalidade brasileira, nato ou naturalizado, o pleno exercício dos direitos políticos, a sua inscrição, você ter domicílio eleitoral na circunscrição no qual você vai se candidatar, a necessidade de você ter um partido. Então, o Brasil não adota o apartidarismo, né? Ou o que a gente chama também de eleição autônoma, tá? Que seria ali você poder ser candidato sem se filiar a nenhum partido, né? O Brasil, ele é partidarista, ok? Em relação a esse aspecto, tá? E a idade mínima para cada cargo, tá? Então, cada cargo vai exigir ali de você uma dada experiência. Então, para presidente, senador, 35, governadores, 30, deputados, prefeitos, 21. Gente, o juiz de paz aqui, ele não é eleito mais dessa forma, não, tá? Então, hoje, quem faz isso é o próprio Poder Judiciário, tudo bem? É um juiz de paz aqui, isso aqui tá antigo em relação à atualização que nós tivemos aí. E 18 anos ali para vereador, ok? Então, 18, 21, 30 e 35, né? Estão tentando ali também utilizar um critério para a idade máxima, né, gente? Nós não temos, beleza? Alguns tentam fazer por isonomia a questão dos 70 anos ali, né? Mas não existe, beleza? Tá? Então, idade máxima não existe, não é exigida. Só a mínima aí. Então, em tese, você pode ter 100 anos, né? Tem político que está desse estado aí, e você pode se candidatar, ok? Bom, gente, em relação ainda, né, a essas eleições, nós temos um outro conceito importante aí nessa parte introdutória, que são as convenções partidárias, né? Convenção partidária aqui, ó, são o período das escolhas, né? As escolhas de candidaturas,
candidaturas, tá? Que sempre vão ocorrer no pleito eleitoral entre 10 e 30 de junho das eleições. Nós temos ali as convenções partidárias, que são feitas, gente, pelos próprios partidos políticos. Então, eles se reúnem, eles vão criar suas coligações, eles vão criar ali em relação a eventuais também considerações específicas, né? Fazer as alianças eleitorais, tudo bem? Então, isso tudo primeiro precisa passar pelas convenções partidárias, né? Essas convenções partidárias, elas produzem ali um relatório final que é encaminhado ao registro eleitoral. Então, eu preciso da convenção aprovar essas deliberações para promover registros eleitorais, registros de chapas e assim por diante, de coligações, né? Então, tem que se realizar isso já no mês de junho, para que em agosto, né, esse registro já ocorra e ali no mês de agosto as propagandas eleitorais já podem ser inicializadas, beleza? Tá? Então, feito em junho, a gente tem até dia 19, às 19 horas de 5 de julho para fazer o registro ali eleitoral desses candidatos, tudo bem? Porque, né, vai ser feita uma primeira análise, né, desses registros para ver se todos preenchem as condições aí de elegibilidade. Tanto é que a gente vai ver que existe uma ação que é possível você fazer a impugnação de registro de candidato, né? Que é um mecanismo aí de você dizer que tal deputado, tal eventual candidato a senador, ele já respondeu por improbidade administrativa, ele é ficha suja, enfim, né? Trazer alguma impugnação ao registro eleitoral. A gente tem recurso para isso, judicialmente falando, tá? Bom, gente, ainda dentro desses aspectos das eleições, além das candidaturas, né, dos registros, nós temos os nossos sistemas eleitorais. O Brasil adota dois sistemas, um sistema majoritário e o outro que é o sistema proporcional. Sistema majoritário, gente, é quem, né, é o mais votado leva. É o mais votado leva, tá? Sistema comum aí mesmo, né? Como a gente faz essas escolhas, né? Que é para presidente, vice, governador e vice, né? Então, 50% mais um. Se isso acontecer já logo no primeiro turno, venceu as eleições, tá? Ou se não houver, né, mais de 50% dos votos no primeiro turno, se faz no segundo turno, ali com o candidato mais votado, independente ali da diferença entre ambos, beleza? Esse é o critério majoritário. O critério proporcional, ele necessariamente, lembrando, né, em relação a majoritários também vale, né, gente, para prefeitos, né, e também isso também vale para senadores, né? Então, tá aí, coloquei aqui. Então, prefeito e também senadores, beleza? O critério ele é o mesmo, lembrando, é óbvio, que senador tem mandato de 4 anos, e a eleição de senador é feita na base do revezamento aqui, né, de 2/3, beleza? Né? Então, opa, saiu 1/3 aqui, né? Então, do revezamento aqui de 2/3, né? Então, são 3 por estado, 2 vai numa primeira leva e depois 1 vai numa leva, tá? Então, salvo engano, na eleição passada foi de 1, próxima eleição aí a gente escolhe aí 2 senadores, né? E os suplentes. O critério proporcional, gente, ele depende de um cálculo específico em matéria eleitoral, que nós chamamos de coeficiente eleitoral. Então, ele vai analisar necessariamente em relação à ocupação das cadeiras das casas legislativas, beleza? E aí é feito um cálculo, tá? Esse cálculo a gente tem regulamentação específica na lei, e aí vai gerar um coeficiente. Esse coeficiente, ele é justamente um número fracionado, e aí ele vai dizer, né, em relação a isso, quanto cada partido pode levar. Por isso que a gente chama aqui de voto de legenda. De legenda. Então, às vezes, um cara teve, sei lá, né, 70 mil votos, 70 mil votos, e aí ele sobe o coeficiente do partido dele, então o partido dele pode levar mais 3, né? Ainda que o outro, por exemplo, tenha o maior número de votos do que os outros 3, mas não subiram pela legenda, tá? Então, o sistema proporcional ele vai fazer essa análise, né? Que ele vai fornecer o número de cadeiras de acordo com a votação.
Por isso que a eleição aqui de deputados estaduais, deputados federais e vereadores, ela depende de um cálculo mais específico. Segundo a justificativa para isso, ela foi pontuada na ideia de manter o pluripartidarismo, né? Eu acho que isso é o contrário, principalmente quando se formam coligações muito específicas, você acaba, na verdade, fazendo quase que um monopartidarismo, né? Partidos que têm já esse número muito forte, novos partidos acabam perdendo espaço, né? Mas é essa justificativa aí, tudo bem? Então tá aí, né? No caso de federais, vereadores estaduais e os distritais, ok? Gente, o recurso, como eu falei para vocês, é impugnação de mandato eletivo, tá? Então, no caso lá de registro eleitoral do candidato, competência da Justiça Eleitoral. O cara se elegeu, né? Então, na hora que ele receber lá o certificado de diplomação, que vai ser entregue antes dele tomar posse, tá? Então, se tem aí 15 dias para o Ministério Público Eleitoral, enfim, né? Os demais interessados, entrar com a impugnação de mandato eletivo, para dizer que ele não cumpriu com os requisitos para se eleger. Ele era inelegível, por exemplo, diante de algum vício, né? Seja por abuso de poder econômico, corrupção, fraude ou a documental, ok? Então tá aí em relação a esse finalzinho. Fechou? Bom, gente, esse era o primeiro aspecto, né, que eu queria trazer para vocês a respeito de propedêutica do direito eleitoral. Óbvio que aqui eu selecionei algumas dessas temáticas, tá? Eu vou parar agora essa parte da gravação, porque eu acho que senão não vai dar tempo e vai já dar o horário aqui. E aí eu já faço o segundo bloco com a organização da Justiça Eleitoral. Tudo bem? Então, obrigado aí pela companhia. A gente se vê daqui a pouquinho no nosso próximo bloco. Eu paro a gravação.